A gente fala muito de regra aqui e novas regras estão em ação. Aquelas regras da Copa do Mundo, que já tinham sido adotadas, nem todas, quase todas, né, pela Confederação Sul-Americana de Futebol, e elas passaram a valer neste final de semana, nesta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, seu Salve? Todas as competições da CBF terão essas novas regras, diferente da Copa do Mundo, tem até uma regra de teste aí que nós vamos falar. Mas as competições que estão iniciando, sub-17, sub-20, todas essas obrigatoriamente isso. Importante destacar, as regras alteram sempre no primeiro semestre, fevereiro e março, e passa a vigorar em 1 de julho. Como o Brasileirão começou em janeiro, aí teve uma decisão de implantar no meio da competição, uma decisão boa. Então, novas regras em vigor a partir da 23ª rodada do Brasileirão. E acho que a gente tem até um material aí, né, Nori? Sim, sim. Antes do material, tem uma provocação que me veio agora, não é nada combinado. Tem um jogo atrasado, Mirassol e Flamengo, que é do primeiro turno. Quarta rodada. As regras ainda não valeriam. Para esse jogo, valem as regras novas também? A decisão é que vão valer as regras novas para todos os jogos depois da 23ª rodada, independente disso. Alguns falam que não tem isonomia, como que teve... Mas não tem nenhuma regra que traz um prejuízo, né? Assim como o impedimento semiautomático. Aí um clube do primeiro turno teve um gol anulado por impedimento de computação gráfica e tem um gol validado contra no segundo turno com impedimento semiautomático. Não dá para levar isso em consideração. É uma nova tecnologia a partir dessa rodada. Outra questão em relação a isso, que isso muita gente pergunta, e acho que são perguntas bem legais. Aliás, participe, né? Mande a sua pergunta aqui, hashtag Giro do Apito, é muito importante que a gente saiba as suas dúvidas, que muitas vezes são bem diferentes das nossas e são mais importantes até do que as nossas dúvidas. O jogo é da quarta rodada, certo? Certo. Se o cara foi expulso na terceira, esse jogo da quarta rodada, ele não joga, mesmo que esse jogo da quarta rodada seja lá na frente? Não, ótima pergunta, Noé. Muita gente me questiona isso também. Se o jogo foi adiado, o jogador que foi expulso na terceira rodada, ele não jogou na quinta rodada. É no jogo seguinte, independente da numerologia das rodadas. A quinta rodada, o jogador que foi expulso na terceira não vai jogar. Então, se ele não estava apto para jogar na quarta e agora o jogador pode jogar, vai participar do jogo. Muito bem, bem explicado. Vamos lá, as novas regras. A gente tem um vídeo. Antes do vídeo, eu vou ler aqui a lista das novas regras, né? Onde elas são aplicadas, em que momento do jogo, em que situação do jogo. Tiro de meta, lateral, substituição e a saída de jogador lesionado. Antes disso, vamos ver um vídeo muito legal que a CBF preparou explicando essas regras. Em um arremesso lateral, se notar uma demora proposital para a cobrança, o árbitro sinaliza 5 segundos para colocar a bola em jogo. Se a cobrança não for feita nesse tempo, acontece a reversão do arremesso para o time adversário. O tiro de meta também terá contagem de 5 segundos, que será iniciada quando o árbitro perceber que a demora é intencional. Se o goleiro não colocar a bola em jogo ao fim dessa contagem, o time adversário ganha escanteio. Quando o árbitro autorizar a substituição, o jogador que sai de campo tem que deixar o gramado em 10 segundos. Se ultrapassar esse limite, o jogador que estava esperando para entrar fica pelo menos 1 minuto de fora e só vai poder entrar em campo depois da primeira paralisação. O jogador de linha que receber atendimento médico dentro de campo vai permanecer fora da partida por 1 minuto depois que o jogo for reiniciado. Passado esse minuto, o jogador volta a campo quando o árbitro der o sinal de autorização. Se o atendimento for ao goleiro, o treinador indica um jogador da equipe para passar 1 minuto fora de campo quando a partida for reiniciada. Para evitar aglomerações no entorno, o árbitro faz um sinal de X, cruzando os braços sobre a cabeça com os punhos cerrados. Esse gesto indica que só o capitão pode se aproximar para conversar. E é ele quem deve afastar os companheiros de perto. Os jogadores que desrespeitarem a regra serão punidos com cartão amarelo. Cobrir a boca de propósito, com a mão, o braço ou a camisa em uma situação de discussão ou provocação entre atletas, é cartão vermelho direto. Não só o cartão vermelho direto será checado pelo VAR. Quando o jogador for punido com um segundo cartão amarelo claramente incorreto, o VAR agora poderá chamar o árbitro para recomendar a revisão no monitor. Didático, hein, Maurício? Parabéns para a CBF. Muita gente acha que a gente só mete o pau, né? É. Só critica. Muito bem feito, né? Com uma linguagem legal, jovem, o desenho bacana. Acho que está muito bem explicado. Noriega, só para colocar aqui para quem está conosco é o seguinte, importante destacar. Hoje tem 2 gestos do árbitro. O primeiro gesto foi o que nós vimos. Quando o árbitro fizer assim, ó, mão fechada acima da cabeça, é para Espalhar a rodinha. espalhar a rodinha, só os capitães ficam. Ele está avisando que se você chegar perto, 4 metros de distância, chegar perto vai receber cartão amarelo. Então está avisando todo mundo que é isso. E não tirou o gesto que sempre teve, que é este gesto. Esse gesto, se o árbitro fizer, diferencia do outro, é o antirracismo. Antirracismo. Quando qualquer jogador reclamar, e aqui é o antirracismo.
E Esse gesto, assim, o árbitro faz, é só do árbitro ou o jogador pode fazer também? O jogador pode fazer, comunicando o árbitro, qualquer um que fizer esse gesto, um bandeirinha pode fazer, que ele identificou algum ato de racismo. Agora, para sair do bolinho, é esse que nós vimos acima da cabeça com a mão fechada. Noriega, é importante. Lei anti-malandragem. A CBF é a única que implantou aqui no futebol brasileiro, na Copa do Mundo não teve, que é a lei do goleiro. Aconteceu no Santos e Vasco. O Brasão precisou de atendimento médico e aí automaticamente o Neymar teve que ficar 1 minuto fora. O que a FIFA identificou? Que os técnicos falaram para os goleiros, cai, para eu dar uma instrução técnica. Então isso é um teste que está sendo feito pela International Board, que faz as regras de futebol, e a FIFA, com 3 modelos de teste. O primeiro, o Canadá colocou em prática. Quando o goleiro precisa de atendimento médico, o técnico não pode ficar em pé na área técnica, tem que ficar sentado, e nenhum jogador pode ir na linha lateral. Porque aquela malandragem, manda cair que eu vou passar uma instrução. Então vai evitar a instrução. A outra opção que deram, que ninguém está colocando isso em prática, se o goleiro cair, ele tem que sair para o atendimento médico, o reserva entra. Quando o goleiro melhorar, ele volta e não conta como substituição. Ninguém está fazendo esse teste. E a terceira opção, que o Brasil está fazendo em teste, sai um jogador de linha. Não é obrigatoriamente o capitão, qualquer jogador que o técnico indicar. Se não indica, vai o capitão. Mas parece que ontem indicou que o Neymar, Brasão precisou de médico, não pode ser o goleiro, né? E o Neymar deu uma bronca no Brasão, você viu? O Neymar deu bronca. Manda ele parar de cair. Aí ficou fora 1 minuto o Neymar. Boa medida, porque é uma lei anti-malandragem dos técnicos que pedem para os goleiros caírem. Agora é o seguinte, presta atenção. Vem comigo. Tá entendendo o que eu tô falando? Ô, que isso, Noriega? Não. Opa! Isso aí, a chamada Lei Vini Júnior, né? Colocada em prática também pela CBF, são 2 itens que na Libertadores nós não vamos ver. Atendimento ao goleiro não tem essa regra pela Conmebol e a Lei Vini Júnior, tapa a boca com a mão ou com a camisa, também não tem na Libertadores, só nem no na Brasileiro. Sul-Americana. Nem na Sul-Americana. Conmebol não colocou em prática. CBF colocou em prática e Vitória e Botafogo. O Jair Ventura foi reclamar, é o jogador do Botafogo, né? O Arthur Cabral. O Arthur Cabral foi lá com o Jair Ventura. O Jair Ventura quis reclamar, achou que o árbitro entendeu que teve confronto, mostrou cartão vermelho para o Arthur Cabral e está na súmula do árbitro. E eu sei que você tem alguns dados aí de que houve efetivamente uma melhora no tempo de bola em jogo, a partida, o ritmo fluiu muito mais com esses primeiros jogos com a nova regra, é isso? Só com as novas regras. Novas regras. Só 9 jogos nessa primeira rodada aqui por enquanto. E aumentou a média normalmente de bola rolando em torno de 54, 53 minutos. Já aumentou para 57. E um recorde. Atlético Paranaense e RB Bragantino deu mais de 60 minutos de bola rolando. Muito bom. É bom, para os caras pararem de encher o saco e começarem a jogar mais bola. Importante é o árbitro continuar vigilante. O jogador teme essa punição, mas o árbitro tem que ser vigilante, tem que sempre cumprir a regra.